Olá! Que tal a gente mergulhar num dos períodos mais fascinantes e intensos da nossa história? A gente vai lá para a região das Minas, no período colonial, para entender como a fé, a arte e o dia a dia das pessoas se misturaram para formar uma cultura, olha, absolutamente única. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa conversa sobre a história do Brasil, uma iniciativa do Núcleo de Formação Básica do Estúdio Anchieta. E é bom lembrar que todo o nosso papo, todas as informações que a gente vai ver aqui, são baseadas no capítulo 14 do material do Núcleo de Formação. É a nossa fonte, o nosso guia nessa exploração. Para a gente se situar, vamos puxar um pouquinho o fio da meada. No capítulo anterior, a gente viu que a descoberta de ouro simplesmente virou o jogo. O eixo do poder colonial se mudou todo para as minas, e isso causou um crescimento urbano, sim, explosivo, cheio de tensões. É nesse cenário agitado que a nossa história de hoje começa. Então, o nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes, tá? Primeiro, a gente vai entender o cenário de instabilidade e o papel da fé. Depois, vamos ver como as irmandades surgiram para botar ordem na casa. Em seguida, a gente vai para a rua ver como a fé se manifestava nas festas. E para fechar com chave de ouro, a gente chega no auge de tudo isso, o Barroco Mineiro. Vamos lá, então. Primeiro ponto, o cenário. Porque para a gente entender a cultura que nasceu ali, a gente precisa primeiro sentir o clima daquela época. Um ambiente assim de muita instabilidade, mas ao mesmo tempo de uma fé gigantesca. Tenta imaginar por um momento, como é que seria viver num lugar onde tudo é para ontem, onde a esperança de ficar rico e o perigo de perder tudo andam lado a lado. A vida ali era basicamente uma aposta diária. Pois é, o mundo das Minas era exatamente isso. Era uma correria, todo mundo na esperança de enriquecer rápido, mas, ao mesmo tempo, era um lugar de conflitos o tempo todo, de muitas doenças, perigos, uma sociedade super desigual e tensa. Resumindo, era uma instabilidade geral. E é exatamente aqui, no meio desse caos todo, que a religião entra com uma força absurda. A fé não era só um detalhe, sabe? Ela era fundamental, oferecia o que a vida material não garantia. Um consolo nas dificuldades, uma direção no meio da bagunça e, o mais importante, um sentido para tudo aquilo. Ok, mas essa fé toda precisava de um jeito prático para acontecer, para se organizar. E é aí que entram as irmandades. Elas foram as grandes organizadoras da vida social e religiosa daquela sociedade. Mas o que eram essas irmandades, afinal? Pensa nelas como associações de pessoas comuns, leigos, que se juntavam por causa da devoção a um santo padroeiro. Só que o papel delas ia muito, mas muito além de só rezar. As irmandades eram, de fato, a espinha dorsal daquela sociedade. Elas criavam uma identidade comum, ofereciam uma rede de proteção, de ajuda mútua e, o mais importante, elas organizavam a vida em comunidade, num lugar que tinha crescido totalmente sem planejamento. Elas davam uma ordem para o caos. E o mais legal é que essa fé não ficava só dentro das igrejas, não. Muito pelo contrário, ela tomava conta das ruas, da vida da cidade, principalmente por meio das festas e das celebrações públicas. A religião era vivida na rua, à luz do dia. O calendário do ano inteiro era marcado pelas festas dos santos. As procissões eram gigantescas, juntavam todo mundo e transformavam as ruas de terra e trabalho em verdadeiros palcos de devoção. A fé literalmente dava o ritmo da vida. E isso era essencial, gente. As festas não eram só rituais, eram os momentos de respiro no meio daquele trabalho duríssimo das minas. Eram momentos de encontro, de ordem e de reforçar aquela sensação de que, apesar dos pesares, a comunidade existia e continuava. Bom, e toda essa religiosidade, essa vida comunitária super intensa, precisava de um jeito de se expressar, de se tornar visível, palpável. E ela encontrou sua voz na arte. É assim que a gente chega no Barroco Mineiro, o grande resultado cultural de toda essa fé. Olha, a força de uma imagem como essa do Aleijadinho já diz quase tudo, né? O Barroco Mineiro não foi só um estilo artístico que veio da Europa. Ele foi a manifestação em pedra, em madeira, em ouro, da fé, do drama e da esperança que marcavam a vida naquela terra. E uma característica muito marcante da arquitetura das igrejas de lá é esse contraste. Por fora, elas podiam até parecer mais simples, mais sóbrias, mas quando você entrava, era uma explosão de detalhes, de riqueza, de altares cobertos de ouro. Era uma forma de oferecer a Deus aquilo que a terra tinha de mais valioso.
E é claro que não dá para falar de barroco mineiro sem falar de seus grandes mestres. Na escultura, o gênio Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E na pintura, Manuel da Costa Ataíde. As obras dele são a prova viva de que as minas não produziram só ouro, mas também uma cultura de uma riqueza imensa e que dura até hoje. Se a gente pudesse resumir tudo que a gente conversou, a gente usaria essa frase aqui, tirada do nosso material. A cultura mineradora não pode ser entendida sem a religião. Simples assim. A fé não era só uma parte da vida, era o centro, e tudo mais girava em torno dela. Para a gente fechar e amarrar bem as ideias, vamos passar rapidinho pelos conceitos principais que a gente viu. A religiosidade intensa que marcou a vida nas minas, o papel central das irmandades na organização de tudo, a importância das festas religiosas na vida urbana e, claro, a expressão máxima disso tudo na arte sacra do barroco. E fica aqui a reflexão final, que vem direto do que a gente estudou. Como é que a fé e a arte, quando se juntam, têm esse poder de dar forma, de dar sentido e de criar a identidade de uma sociedade inteira? A história das minas nos dá uma resposta bem poderosa para essa pergunta. Obrigado pela companhia.